Olá, amigos, bem-vindos de volta. É uma bela segunda-feira, então feliz segunda-feira para você. Ontem foi 1º de junho e esta será uma das datas mais importantes nesta guerra russo-ucraniana. Porque o que aconteceu ontem? Bem, estou feliz que você perguntou. Olhe este mapa, meus amigos. Este é o mapa de 4 aeródromos russos, onde estão os russos Tu-95, Tu-22S. Todos os bombardeiros nucleares que eles têm estavam presentes no momento do ataque ucraniano. Mas isso não foi apenas um ataque, foi uma das operações mais geniais do Serviço de Segurança da Ucrânia ou operações especiais dos serviços secretos existentes em toda a história. Vamos passar por todas as fotos, vídeos e todas as informações sobre isso, porque as perdas para a Rússia chegam a até 7 bilhões de dólares. Confirmou-se visualmente a destruição de até 40 aviões. Temos muito menos, mas diferentes fontes dizem até 40 aviões. Nem todos eles são bombardeiros nucleares. Claro, havia também aviões civis ou transportadores Illusion 76, mas havia muitos Tu-95s também, que a Rússia não produz mais. A propósito, todos eles são da era soviética e foram desenvolvidos nos anos 50, e agora mesmo. Eles carregam a maior parte dos mísseis que caem na Ucrânia todas as noites, então essa operação é bem justificada. Primeiramente, vamos passar pelos locais que temos em Oblast de Murmansk, norte da Rússia. Base aérea de Olenia, muitos vídeos saindo de lá, vamos assistir a todos eles. Então temos a base aérea de Ivanova, bem aqui, base aérea de Ryazan, e então vamos quase 5.000 quilômetros para o extremo oriente e temos a base aérea de Irkutsk. Há muitos nomes sobre isso, diferentes nomes sobre isso, mas também temos vídeos daqui. Para resumir o que você está prestes a ver, porque nunca mais verá isso, eu não acho que vamos ver uma operação como essa executada por qualquer país no futuro próximo. 7 bilhões de dólares americanos, este é o custo estimado da aviação estratégica de Putin, que foi atingida hoje como resultado da operação especial do Serviço de Segurança da Ucrânia, Web ou Teia de Aranha. 34. Transportadores de mísseis de cruzeiro estratégicos em aeródromos principais da Federação Russa foram atingidos. E não leve minhas palavras como certas. Espere pelos vídeos, há muitos vídeos. 34%, isso é uma perda massiva. Perder um para você, 95%, seria uma manchete massiva para todas as mídias do mundo. Perdendo 10 e mais, quer dizer, eu não consigo expressar o suficiente o quão grande isso é. Começamos com os aeródromos Bela e Bela, né? Acho que significa branco em russo, então é aeródromo branco, se você quiser chamar assim. E começamos com os vídeos. Pessoal, vejam esse drone FPV ucraniano. A propósito, sim, eles fizeram isso com FPVs e nós passamos por uau. Vamos aproveitar as filmagens agora. Bela Airfield FPV voando sobre o primeiro avião, que já está em chamas. Vendo o segundo. Este ainda não está em chamas, mas agora está para boom, liberação exportada. Olhe para aquele FPV que acabou de atingi-lo no momento em que este está voando sobre ele. Achou que este é o único vídeo? Pense novamente, amigos. Belaya, aerodrone e tudo está pegando fogo. Eu nem mesmo apontaria o que exatamente está pegando fogo, porque tudo está pegando fogo neste e neste. As mesmas imagens, só que tiradas de outro drone que está um pouco mais alto. 1, 2, 3, 4 e acho que vejo o quinto lá atrás. 5 aviões visualmente confirmados em chamas aqui. Nem todos são Tu-95S. Veja, sim, esse é o quinto, eu acho, aqui, e eles estão queimando lindamente. Bum, sim, de novo. Conforme diversas fontes, 40 aeronaves de 4 tipos diferentes foram atingidas. Pegue esse número com um grão de sal, eu acho que 20 é mais provável. Confirmei visualmente mais de 10 com meus próprios olhos, mas não tenho todos os vídeos. Então, definitivamente, está por volta de 20, 40, pode ser um pouco demais, mas seja qual for o número, é absolutamente enorme agora. Este também é o aeródromo de Belia filmado um pouco de lado. Vamos apreciar as imagens, meus amigos. Você pode ver os aviões no chão, apenas pode filmá-los.
porque é a Rússia, é para todos verem, e está tudo sob fumaça, uma fumaça massiva, tudo está queimando. Este vídeo inteiro é um deleite visual. Cara, isso vai fazer a minha semana. Olha essa fumaça, coluna após coluna de fumaça, tudo subindo em chamas. Estes são os aviões que estão lançando mísseis para a Ucrânia, para Kiev todas as noites. Estes são os aviões e a queima no chão. Agora mostrarei exatamente como isso foi feito. Este é novamente o aeroporto de Belaia. Você pode ouvir FPVs. No ar você pode ouvi-lo e você pode até vê-lo. Estes são civis russos filmando tudo para nós. E você pode ouvi-los tentando derrubá-los, o que obviamente não funcionou. Mas por que não observamos exatamente como foi o processo com este? Não há muitos segredos, porque tudo é conhecido no processo de colocar os FPVs na Rússia, montá-los lá, enviar os caminhões perto dos aeroportos. Eu disse caminhões, meus amigos. Como isso funcionou é que esses caminhões foram preenchidos com dezenas de FPVs e no total centenas deles, mais de 100 foram usados e os tetos dos caminhões foram removidos remotamente. Os FPVs começaram a disparar e vamos aproveitar esse processo juntos agora. Confira o FPV decolando do caminhão estacionado perto do aeródromo Bela Bela. Vai encontrar um bombardeiro nuclear Tu-95 ou um Tu-22M? O russo está aqui xingando de forma muito suculenta, é uma linguagem bem suculenta. Vou avançar rápido para você. Eles tentam derrubar o que você ouviria, mas confira. Outro acabou de levantar do caminhão, outro foi. E isso é um por um, eles estão eliminando toda a aviação nuclear capaz da Rússia. E você sabe o que acontece depois, o poço? O caminhão se autodestruiu, então as evidências serão perdidas. Todos sabemos que são ucranianos, eles mesmos confirmaram, Zelensky até fez um vídeo sobre isso, mas então sim, o caminhão inteiro se autodestruiu, queimando até o chão. Isso é um filme completo da CIA. Agora que você viu o processo, né, vamos entrar em como exatamente isso aconteceu, porque é insano. Os drones foram montados na Rússia. E a propósito, se eu te contar, 10 cliques da sede do Serviço de Segurança da Ucrânia em Chelyabinsk, em um armazém alugado, é uma operação secreta completa. É como um filme de Missão Impossível, praticamente. Mas outra conexão legal aqui é que ontem foi o aniversário de Prigozhin, Evgeny Prigozhin, 1º de junho de 1961, então essa data é lendária. Cara, é tão bom, é quase bom demais para ser verdade. Feliz aniversário, Prigozhin. Os ucranianos lhe desejaram feliz aniversário de forma magnífica e ardente ontem em Irkutsk. Os locais estão tentando bloquear o teto do caminhão para impedir que os drones FPV voem para fora. Obviamente não funcionou, mas vamos vê-los tentar, porque eu quero fazer o meu dia parecer. O aeródromo ao fundo já está fumegando de maneira muito descuidada, derrubou colunas de fumaça fria, mas os locais estão em cima do caminhão tentando impedir que os FPVs subam. Mas é muito pouco e muito tarde, meus amigos, a fumaça já está lá. E agora eles estão correndo. Droga, vou ter uma boa semana mesmo. Aqui trago alguns vídeos para vocês. Quase 5.000 quilômetros da fronteira ucraniana, 4.900 quilômetros. Você já viu essas colunas de fumaça? Vamos assistir novamente porque são suculentos, bonitos e agradáveis. Pode ser a última vez que vejo este aeródromo russo específico em chamas. E esses civis, essas babushkas, podem ouvir os drones acima e estão filmando isso. E sim, aqui está. A 5.000 cliques da fronteira ucraniana, eles estão controlando drones FPV. Quão insano é esse FPV, se você imagina ele sendo 10? 15 cliques da frente, da linha 0 no máximo, destruindo a logística, mas aqui estamos falando a 5.000 quilômetros de distância, isso é insano.
Se eu penso sobre Forças Secretas, operação secreta da CIA, Mossad ou Serviço de Segurança da Ucrânia, é disso que estou falando. Esta vai ser a operação didática de como os futuros estudantes dessas forças vão estudar. Essa é a operação. Estamos tentando replicar isso no futuro. A propósito, um desses FPVs custa de 500 a 2 mil dólares, dependendo do modelo. Mas um dos Tu-95 você nem pode precificar porque não são mais fabricados. Há tanta informação mais para te contar sobre esse ataque, mas antes que eu possa fazer isso, eu tenho que massacrar alguns. Compre-me um café. Membros mensais, e este aqui não é um membro mensal, mas ele é mensal. Você sabe, ele é um cara especial. Cordon Ruma, eu vou para Ruma, a segunda maior ilha da Estônia. Eu vou para Ruma em cerca de um mês, então talvez eu te veja lá, Cordon Ruma. Obrigado pelo apoio. Temos também Andrevat, Toivo Martinez. Martinez é muito hispânico, mas Toivo é completamente estoniano. Não dá para ser mais estoniano que Toivo. Temos Matias e Frederick Joseph Hinojosa. Obrigado a todos esses caras com nomes estranhos por apoiarem o canal. Para entrar nessa lista, torne-se um membro mensal do Buy Me a Coffee. Tudo bem, pessoal? Continuamos agora indo para o aeródromo de Ivanova. Nós só olhamos para um aeródromo agora, Ivanova. Você sabe, o segundo que vamos olhar supostamente tinha um avião, a 50 Airborne Warning and Control System. É uma versão russa do avião de alerta antecipado e controle Airborne Warning and Control System, e você pode vê-lo na foto. É um avião de radar muito caro que os russos também não produzem mais. Eles estão modernizando os antigos, mas não os fabricam do zero. Então, supostamente, uma dessas guerras no aeródromo de Ivanovo, nós não temos confirmação visual sobre isso agora. A última vez que este AWACS russo foi atacado foi em março de 2023, ou seja, há mais de 2 anos na Bielorrússia, onde os ucranianos voaram drones FPV e lançaram granadas e bombas no avião AWACS. 2 anos depois ocorre um ataque semelhante, usando apenas FPVs, como se atingissem 4 aeródromos simultaneamente. Mas em março de 2023 foi onde tudo começou. Nós notamos algo muito estranho a propósito nestes vídeos. Quase todos os 4 aeródromos tinham o mesmo tipo de pneus estranhos em cima dos bombardeiros e aviões. Esses pneus são para defender contra ataques de drones ucranianos. Em russo, o que se pode fazer? Se você tem aquele inestimável Tu-95 espalhado no seu asfalto, você vai colocar alguns pneus em cima dele? Assim, os FPVs ucranianos não podem atacá-lo. Estamos falando de muitos pneus. Olha, todos os pneus foram empilhados. Acredite em mim, Ivan, você coloca o pneu em cima, nenhum drone vai tocar seu avião. E vai tão longe quanto isso. Foto de inteligência artificial, claro, mas estou brincando. Mesmo colocando muitos pneus ainda não vai funcionar. Olhe para isso. Sinceramente, não sei por que eles colocaram pneus. Se você é ligado à aviação, provavelmente sabe por que colocam pneus em cima dos aviões. Ou seja, é apenas mais combustível para os incêndios de FPV acontecerá, mas é isso. Havia pneus em cima de quase todos os aviões. Tudo bem, meus amigos, vamos para o terceiro aeródromo. Temos vídeos sobre o aeródromo de Olenia, agora este está no norte, e o vídeo mais bonito, eu acho sim, veio deste aeródromo. Nós já assistimos, vamos apenas assistir de novo. Você pode simplesmente contar com seus próprios olhos. Deseja ser um geolocalizador ou analista de inteligência de fontes abertas. Esta é a forma mais fácil de fazer isso. Assista ao vídeo, conte os aviões soltando fumaça e deduza a partir disso. Quantos aviões foram destruídos neste aeródromo específico, na Oblast de Murmansk? Olenogorsk é a cidade próxima ao aeródromo de Olena e os moradores locais estão filmando isso. Colunas massivas, pequenas e questionam por que os aviões continuam lá. Você está perguntando por que os aviões? A alguns milhares de quilômetros de distância, no aeródromo Nordeste, a Rússia tem, este é um lugar muito bom para os aviões porque os ucranianos não deveriam chegar lá. Você não deveria fazer essa pergunta, pois é o lugar onde eles deveriam estar. Os ucranianos agora podem chegar a qualquer lugar. E a propósito, neste aeródromo vimos uma nuvem específica, essa nuvem de munição, bem aqui. Quer dizer, isso não vem de um avião, acontece onde a munição detona e instalações de armazenamento de munição russa.
Nós vimos isso muitas vezes, então só podemos supor que uma grande quantidade de munição em Murmansk explodiu. A Ucrânia agora tem seu próprio porta-aviões, juntando-se aos Estados Unidos da América, Reino Unido e França. Parece com isso, não se deixe enganar. Isso não é um caminhão, é um porta-aviões, porque o drone é uma aeronave e esse veículo aqui está carregando esse drone. Então, os porta-aviões ucranianos estão causando mais danos agora aos russos do que toda a restante frota de porta-aviões combinada. Havia também um caminhão que não atingiu seu alvo e ele queimou na rodovia logo antes de ter alcançado. Sim, e você pode ver isso aqui. Então, quero dizer, 4 aeródromos, mas deveriam ter sido os 5 aeródromos. Um foi queimado até o chão e não atingiu os alvos. Há um fato muito irônico sobre toda essa situação, sabe? Esses FPVs utilizam inteligência artificial nos modelos Tu-95 para identificar alvos e locais precisos de pouso. A peculiaridade com a inteligência artificial é que você precisa ensiná-la, ela não aprende por conta própria. Mas é necessário alimentar a inteligência artificial com informações ou alvos para que ela se familiarize. Então confira. O que é uma ironia? Drones ucranianos foram guiados para Tu-95 por inteligência artificial, treinada em aeronaves soviéticas do Museu FPV. Drones usados na Operação Especial Boab foram guiados para alvos por inteligência artificial, que foi treinada em amostras de aeronaves estratégicas. No Museu de Poltava, na Ucrânia, uma aviação de longo alcance, ou seja, os soviéticos Tu-95S, que estavam no museu ucraniano, ajudaram a destruir os ativos russos Tu-95S, baseados em um aeródromo militar. Isso é um fato tão estranho, mas é. Eles usaram os modelos antigos do Tu-95S que estavam nos museus IBUM. Isso ajudou a eliminar os que a Rússia realmente usa todas as noites para bombardear Kiev com mísseis. E apenas para ver em tempo real, quero dizer, podemos ver como o auto-mira acontece. Confira. O algoritmo encontra um bom e suculento pequeno avião, certo? Ele sabe exatamente para onde precisa ir. Primeiramente, ele precisa se posicionar perfeitamente, movendo-se com firmeza e lentidão. Sabe, o melhor lugar para atacar esses bombardeiros é, claro, nas asas, não no centro. Veremos onde ele mirará para baixo. Leva um tempo, aliás, leva uns bons 30 segundos para posicionar a mira. E está abaixando bem devagar. Como pode ver, nada rápido como na linha de frente, sem mergulhos velozes. Este é feito com cuidado e amor e se abaixa até a localização perfeita ensinada neste Museu de Aviação de Poltava. Tu-95S NASA e aqui é onde acontece. Nocauteado, frio e desmilitarizado. Essa história fica ainda mais louca. Você pensou que já ouviu tudo? Não, vamos para Chelyabinsk, uma cidade russa. E aqui em Chelyabinsk havia um armazém alugado onde esses drones eram montados e colocados nesses containers. Com esses telhados que eram controle remoto, levantados para que os FPVs possam decolar. Este armazém estava a apenas 6 quilômetros da sede da FSP em Chelyabinsk. Confira, 11 minutos de carro e esse é o armazém que era alugado. Imagine que você é um chefe da sede da FSP, agora em Chelyabinsk, e descobre que, como 1/3 da aviação nuclear russa foi queimada porque a 6 quilômetros de onde você trabalha, os ucranianos estavam fazendo isso por um ano inteiro. Sabemos que essa operação estava em andamento por 18 meses, 1 ano e meio. Alguém está voando pela janela na Rússia, né? Acho que muitas pessoas vão voar pela janela na Rússia. E há muitas fotos deste armazém específico, porque, claro, a Ucrânia publicou para esfregar na cara, olhe para isso, você pode geolocalizar este armazém específico com estas fotos. As pessoas fizeram isso por nós. Felizmente, você sabe exatamente onde fica em Chelyabinsk. Então, se você está assistindo agora da Rússia em Chelyabinsk, você pode realmente ir fisicamente até esse local e apenas respirar o ar da liberdade. Se quiser ver mais fotos, vamos dar uma olhada, pois acho que não mostrei todas. Veja, é isso que eles são, os mesmos FPVs usados na frente, sem grandes modificações aqui. O telhado era controlado remotamente por um motor e pequenos motores em ambos os lados. Eles se moviam para o lado, permitindo que os FPVs se levantassem, tudo controlado remotamente. Qual foi o resultado disso? O que mudará? Muita coisa na realidade.
O Tu-95MS Bear-H é o cavalo de batalha nuclear da Rússia, projetado nos anos 1950, ainda lança mísseis nos anos 2020. Nesta invasão em grande escala da Ucrânia, o Tu-95 é o que lançou a maioria dos mísseis contra a Ucrânia em comparação com outras plataformas de aviação da Rússia. Apesar de sua idade, o Tu-95 continua sendo a espinha dorsal do poder aéreo estratégico russo. Ele tem um alcance de mais de 15 mil quilômetros sem reabastecer mísseis, carrega Kh-55, Kh-101. A propósito, este foi o míssil específico que foi disparado no Hospital Infantil Almaty. Eu estava na Ucrânia com minha esposa em lua de mel quando ocorreu o ataque com o míssil Kh-101 disparado de um Tu-95MS. Então esses aviões foram responsáveis por atirar naquele hospital infantil, que é a pior coisa a se fazer. As capacidades nucleares e convencionais fazem parte da tríade nuclear russa e da força de ataque de longo alcance usada na Síria e Ucrânia para ataques com mísseis de cruzeiro. Cerca de 40 a 60 bombardeiros operacionais, originalmente 90 construídos, mas nem todos modernizados, e agora a Rússia perdeu bastante deles. Quais seriam as mudanças e os resultados disso? Qual o impacto para a aviação russa? Redução na capacidade de segundo ataque nuclear e nos ataques convencionais de longo alcance. Maior dependência dos menores, Tu-2, 2MS, menos, 2, 6, 100, 60S. Estes são, por assim dizer, rivais na aviação russa para os Tu-95S. Apenas o Tu-22 é muito menor e os Tu-60S são muito raros. Sem substituições rápidas, o Pakda não está pronto. Grande golpe no prestígio e doutrina militar, grande golpe. Quer dizer, generais, majores, eles vão voar pela janela. Esse é o grande golpe. É impossível expressar a magnitude do impacto deste ataque. Quantas vidas ucranianas serão poupadas agora? Os civis ucranianos sofrem principalmente com os mísseis de cruzeiro russos que não podem ser abatidos, especialmente os balísticos. O Kh-101, por exemplo, é incrivelmente difícil de ser interceptado. Aqui, podemos ver um russo passando, descobrindo tecnologia desconhecida dos ucranianos. Um container, uma pequena piada para você. A Rússia apenas começa a sentir as ondas de choque do ataque de hoje. A realidade ainda não se espalhou na Rússia, ela é massiva. Vai levar mais de uma semana para isso se tornar real, para percebermos o quão grande foi e para a Rússia avaliar o dano. Pessoas serão demitidas, jogadas pela janela ou até assassinadas por causa disso. A perda de quase metade dos bombardeiros estratégicos, avaliados em cerca de 7 bilhões de dólares, é um duro golpe na reputação do Kremlin e em sua capacidade bélica. E, claro, é um golpe na capacidade russa de lançar ataques de mísseis na Ucrânia em troca. Chegamos às partes importantes, pois esta é a reação. O controle interno que será aumentado por causa deste ataque criará muita confusão e caos. O caos interno está aumentando. As inspeções de carga da Titan estão atrapalhando a logística, causando atrasos caros e confusão. Além disso, eles se esforçam para realocar aeronaves, navios de guerra e submarinos com urgência. Porque sim, se esses aviões foram ataques, navios de guerra e submarinos podem ser atacados da mesma maneira nos portos. É um pesadelo logístico e um desastre estratégico. O preço que eles pagam só aumenta e o que virá será ainda mais devastador. A questão é, para onde eles vão realocar seus aviões, navios de guerra e submarinos? Porque Murmansk, o aeródromo mais ao nordeste, Rússia tem o mais distante a leste, 4.900 quilômetros, certo? Onde você vai colocar os aviões? Existem? A milhares de quilômetros da fronteira ucraniana, não importa o quão longe você vá, eles ainda podem alcançá-lo. Não há local seguro para posicionar os aviões neste tipo de operação. Eu realmente espero que Zelensky use este terno na próxima vez que ele encontrar Trump, porque carros é tudo o que ele tem. Ele tem todas as cartas. Trump citou para Zelensky que ele não tem nenhuma carta. Ele não tem apenas ases, veja isso. Acho que os russos deveriam começar a colocar gaiolas de proteção em seus Tu-95, sabe? A tecnologia mais moderna e adaptada a todos os tanques do mundo após esta guerra.
Os bombardeiros nucleares deveriam estar protegidos para que os FPVS não pudessem destruí-los. Então este é o comandante da Força Aérea Russa, Tenente-General Sergei Gobilash. Eu não vou dizer nada, mas esse é o cara que é o comandante de toda a Força Aérea da Rússia, que acabou de sofrer um golpe massivo. Além disso, o comandante deste FSP, o líder do FSP, esses dois homens, eu acho que eles não deveriam mais morar em prédios altos ou hotéis altos, porque essas janelas estão próximas a eles. Quero dizer, eles vão voar para fora muito em breve. Se eu fosse esse cara, me cercaria de colchões macios para cair suavemente caso voasse para fora. Pentágono, hexágono, octógono, seus aviões se foram. Estou me divertindo muito hoje. Vamos para as reações russos. Temos 3 reações dos russos e vamos pegar o bombardeiro de fogo primeiro. Este é um dos maiores canais russos do Telegram sobre esta guerra. E eu li toda a reação dele, mas ele está muito irritado, também muito sarcástico sobre isso. Surpreendentemente, nem os pneus, nem os aviões desenhados no concreto, nem as espadas Jedi, nem os peões a cada 100 metros salvam os aviões. Ele mesmo está zombando dos aeródromos russos, desenhando Turninet S no concreto para, confundir os drones ucranianos ou colocando os pneus em cima dos aviões. Ele mesmo está tirando essa piada de mim. Por quê? Bombardeiro de combate? Hoje será mais tarde chamado de Dia Negro para a aviação de longo alcance russa, e o dia ainda não acabou. O pessoal da base aérea foi alertado. Mas não sei o que podem fazer com esses drones, talvez só contá-los. Ele está fazendo piada. Até os russos estão levando isso com humor, pois é tão grande que é difícil distorcer mesmo para a propaganda russa. Vou ler para você a primeira reação do ministro da Defesa russo, eu cito. Hoje, a Ucrânia realizou um ataque terrorista em 5 regiões da Rússia. Em 3 delas, repelimos todos os ataques, em 2. Alguns aviões estão em chamas. Alguns dos terroristas foram detidos, fim da citação, então eles estão em 3 aeródromos, eles repeliram todo o ataque. Como eu não vi isso em nenhum vídeo, que eles repeliram algo de fato, e agora eu tenho que assistir a um vídeo com você. Isso é, claro, um esquete de humor, mas é tão verdadeiro. Neste caso, assista ao vídeo para entender. Quando você só escuta, não percebe que o cara está queimando, mas está tudo bem. Tudo está absolutamente seguro, não há pânico. 6 milhões de peças de equipamento, 20 milhões de voluntários, 300 milhões de funcionários da Rosgvardia, 650 milhões de drones. Apagaram todos os incêndios. Não há perigo, o perigo foi destruído. A segurança triunfou. Fim de um anúncio. O cara está malditamente em chamas. É exatamente assim que o Ministério da Defesa russo soa agora. Eles afirmam que repeliram os ataques. Ao mesmo tempo, sua frota de aviação nuclear está queimando a propósito logo após este ataque. Algumas horas depois, a delegação russa chegou à Turquia para negociações com a Ucrânia. Você pode ver esse cara, ele é o chefe da delegação russa, ele está extremamente irritado e sendo imediatamente bombardeado pelos jornalistas que acabaram de descobrir o ocorrido. Olhe para ele está tão acabado. Isso é tão agradável. Aqui estão eles chegando na Turquia, saindo dos aviões, sabendo que sua frota nuclear acabou de queimar. E todos estão fazendo essas perguntas aos jornalistas que não estão se contendo. Mas não é só isso. Meus amigos, eu pensei que isso hoje é insano. Todas as outras notícias estavam sendo ofuscadas pela enorme frota de aviação nuclear russa em chamas. Mas 2 pontes ferroviárias separadas foram explodidas ou desabaram ao mesmo tempo. Chame do que quiser, mas isso aconteceu ao mesmo tempo, um pouco antes desse grande ataque. Uma ponte ferroviária em Kursk Oblast e outra em Bryansk Oblast. Ambas desabaram ao mesmo tempo quando havia caminhões acima delas, ou um trem passando abaixo ao mesmo tempo em que havia veículos perto delas, ou acima delas, ou em ambas as pontes. Quer dizer, eu não poderia chamar isso de coincidência. Isso é enorme, então vamos começar com o artigo da British Broadcasting Corporation, porque
Isso é muita coincidência para ser apenas uma coincidência, entende? Assista ao vídeo. 2 pontes desabaram durante a noite em incidentes separados nas regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia. Há vítimas. Uma ponte rodoviária desabou em Briansk Oblast, trazendo vários caminhões pesados para um trem de passageiros em movimento. Então, o trem passa abaixo da ponte e a ponte estava acima e havia caminhões em cima da ponte e a ponte desabou sobre o trem. Trem de passageiros. Isso é insano. E o que aconteceu em Kursk é o contrário. Desta vez, em Briansk, o trem estava por cima, enquanto em Kursk, os caminhões estavam por cima, desabando sobre o trem. Era um trem militar transportando munição e militares russos, seja lá o que estivessem transportando, sabe, munições, desabou sobre os caminhões abaixo. Olhe para isso! É tão estranho para mim. Isso é Briansk, o caminhão está em cima. Lembre-se, corte de Briansk em cima, trem abaixo, trem de Kursk em cima, caminhão abaixo. É como uma receita de um hambúrguer russo, e por algum motivo, não sei se você pode mostrar isso, os russos decidiram explodir a ponte Briansk depois que ela desabou. Veja, são os próprios russos explodindo isso agora. Muitas fontes alegam que isso é uma operação de falsa bandeira russa, pois aconteceu logo antes das negociações na Turquia. Então eles estão tentando fazer com que o povo russo, se una a eles no mundo para se unir a eles. Mas essa falsa bandeira russa, se é que é, foi totalmente ofuscada pelos drones ucranianos atacando esses Tu-95. Quem quer que tenha feito essas 2 pontes, seja lá o que for, está sendo ofuscado por esse ataque massivo. Então, se foi a falsa bandeira russa, não teve o efeito esperado. Todos estão comentando sobre o grande fracasso da Rússia ao perder 1/3 de sua frota aérea com capacidade nuclear. Mas há muitos vídeos sobre isso. Espero que você possa vê-los na tela. Todos estão na descrição. Além disso, 2 pontes ferroviárias importadas ou destruições ferroviárias. Não sei como chamá-los e vou terminar este vídeo com a Polônia. Quero dizer, há tanto para não ser incluído neste vídeo, porque falei sobre o ataque massivo por tanto tempo, não pude incluir muito, mas decidi isso, você precisa saber. A Polônia elegeu um novo presidente no domingo. O novo presidente é um forte conservador, você quase poderia chamá-lo de trumpista, um forte conservador. Muito apertado, porém foi uma vitória muito estreita. Mas sim, isso significa que a Polônia será um pouco mais nacionalista e um pouco mais anti-União Europeia do presidente. Claro, o primeiro-ministro Donald Tusk é muito pró-Ucrânia e pró-União Europeia e eles podem equilibrar esse poder lá. Não vai ser tão preto no branco como, ok, um trumpista. A Polônia acabou. Não vai ser assim. A Polônia é uma democracia e eles têm a separação de poderes e uma imprensa livre. Então, o fato de eles terem um presidente conservador com um primeiro-ministro liberal, centrista, eles se equilibram bastante bem. Meus amigos, obrigado por assistir a este vídeo. Obrigado por voltar sempre. Para acessar vídeos extras e análises exclusivas, torne-se membro do canal. Links na descrição. E por $1 por mês você terá análises extras. Vídeos de tópicos relacionados à guerra, mas não tão de perto que eu possa incluí-los nas atualizações ucranianas. Estes são vídeos separados apenas para membros. Até o meu próximo vídeo, meus amigos, e tchau, tchau.